pouco dos encontros de formação que tive agora com o SASOP, ano passado. Então, falar desses encontros, para mim, é gratificante. Por quê? Porque, assim, foi momentos de interação, posso dizer assim, porque, assim, a gente sempre, a cada encontro, teve uma troca, a cada encontro tinha um convidado diferente. E o bom disso, que as pessoas que estavam organizando, como a Carmen, a Socorro, eles sempre davam deixar a gente bem, digamos assim, aberto para dialogar, para fazer perguntas, para cada encontro que a gente tinha com o participante, convidado que ela chamava, a gente podia discutir esse tema na qual a gente fazia as perguntas, né? O SASOP, desde 2017, desenvolve um trabalho de educação contextualizada com educadores e educadoras de 8 escolas, sendo 4 escolas no município de Remanso e 4 escolas no município de Campo Alegre de Lourdes. Essa ação se dá em comunidades rurais onde o SASOP já tem atuação. E ela surge muito da necessidade, do diálogo entre a escola e a comunidade, e seus diferentes territórios educativos, com base nos princípios da educação contextualizada no campo, como espaço de cultura e produção de conhecimento para a transformação da realidade. A gente já desenvolvia um trabalho educativo com as crianças dessas escolas, abordando temáticas que são importantes e caras para o SASOP. A gente avalia que essa ação ela foi muito importante. Muitos educadores, infelizmente, não puderam participar pelos limites que eu já falei, Alguns nem tinham o equipamento para acessar, outros tiveram dificuldade de acesso à internet. Mas a partir do grupo que participou, considerando esse contexto onde, de certa forma, as pessoas estão vivendo um processo de isolamento social, a gente pode avaliar que esse foi um momento muito rico, que a gente pôde refletir conteúdos que são fundamentais e que abrem novas janelas, novos horizontes para esses educadores. A gente está aprendendo a conviver, processo de pandemia, e podendo redescobrir novas formas, de aproximar. Então, a gente viu, que mesmo com todos os limites, essa formação, ela possibilitou, construir pontes entre esses educadores, proporcionar momentos que valorizaram, o próprio conhecimento desses educadores e sua ação, momento de partilha e socialização e construção de conhecimento. Falar aqui sobre a educação contextualizada, que para mim, assim como para muitos outros, foi de fundamental importância, porque nós conseguimos absorver um pouco das experiências de cada um, compartilhar, conseguimos também buscar conhecimentos com as professoras, tutoras, orientadoras e descobrir as realidades de cada comunidade na qual nós estamos inseridos. As impressões que ficam deste momento desafiador de experimentar uma formação online, diante desse cenário tão difícil que estamos vivendo, é uma impressão muito satisfatória. É confirmado, que nós conseguimos realizar, mesmo diante das dificuldades tecnológicas, mesmo diante das dificuldades com a conexão com a internet, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos e também até além desses objetivos, porque outras coisas surgem nessa caminhada de desafio que encontramos diante desse tipo de formação. Estamos tão acostumadas a lidar com os professores e professoras corpo a corpo, dando um abraço, pegando na mão, fazendo dinâmica, sorrindo, cantando, brincando. E aí nos vemos diante dessa situação de termos que fazer uma formação à distância
né? No início, assim, pareceu bem realmente desafiador, porém nós encaramos com tranquilidade, por ser mais um campo de experimentação. Então foi gratificante cada encontro, cada debate, certo? Então cada convidado que trouxe um conhecimento novo, para a gente perceber assim que a vida é um constante aprendizado, certo? Então essas pessoas contribuíram demais mesmo para cada integrante, cada pessoa que realmente estava ali naquele grupo. Não tenho palavras para descrever, no caso, o sentimento de agradecimento às pessoas que idealizaram esse projeto. Diante da delicadeza da pandemia, o SASOP nos convidou, eu e Socorro Freitas, para a gente pensar uma pauta para educadoras e educadoras dos municípios de Remanso e Campo Alegre de Lourdes, acompanhado pelo SASOP anteriormente. Esse foi um momento que nós tivemos muitas dúvidas em como construir uma pauta que seria uma pauta remota, uma formação remota, 7 encontros, e que essa pauta a gente não cometesse o engano, o equívoco de repetir, simplesmente fazer uma transposição do que aconteceria numa pauta presencial. Então esse inicialmente foi o nosso primeiro desafio. Como pensar numa formação remota onde de fato a gente pudesse ressignificar esse momento e contribuir com essas educadoras e educadores do semiárido baiano. Então, diante desse dilema inicial, de tantas outras dificuldades em relação à própria tecnologia, começamos uma costura com educadoras e educadores que fariam parte desse projeto e representantes do SASOP. A nossa pauta e a nossa proposta, ela está baseada num princípio que ela é atravessado por África, que seria no princípio de aquilombamento. Então, aquilombar como forma de estar junto, aquilombar como uma forma de resistência, estar nos lugares, pensar o lugar, para poder conseguir pensar também a sua realidade, aquilombar como forma de amorosidade também, de esperança, de luta, de agrupamento, de partilha coletiva de aprendizagem. Eu posso dizer aqui 5 autores que eu acho muito bacana: Ana Fátima, Adilson Passos, Marcos Cagé, Calipsa, Paula Brito. São pessoas que já trabalham há um tempão ali com essa literatura e que não adianta a gente fazer separado. Isso não vai nos fortalecer. A gente tem que estar junto para dar mais força a essa literatura preta que vem crescendo, vem sendo valorizada. E isso é importante. É importante porque representatividade importa e importa sim. Queria deixar para vocês uma história que eu acho que vocês vão entender exatamente o que é que eu acho da arte. É uma história que eu ouvi do professor Biratan Castro, que a gente fala do espetáculo África, que começa assim: os Yorubá acreditam que as histórias se repetem. O que está acontecendo com você agora já aconteceu com alguém no passado. E por isso gostam de colecionar histórias. E as trouxeram para cá para ajudar os seus filhos a entender melhor as suas vidas. Então, o campo nunca teve representado uma identidade. É por isso que o que faz a escola do campo discutir o campo é esse vínculo da escola com os sujeitos. Quanto mais a gente se aproxima dos sujeitos, e aí as estratégias participativas e investigativas da vida são muitas. A pedagogia da alternância nos dá muitos elementos sobre isso, né, com os instrumentos que eles têm de investigação da vida, educação popular, educação freiriana. Já nos apontava diversas formas e estratégias que a gente tem de fazer essa aproximação da escola com a vida e colocar isso dentro do currículo.
É assim que a realidade vai para o campo. Agora, sempre bom entender, vou só deixar sinalizado aqui que pode ser um bate-papo posterior. A realidade é maior do que aquilo que a gente vê na nossa comunidade. Né? Por isso que eu estou dizendo, ela é o que a gente vê e ela é aquilo que a gente não vê, mas que determina a vida na nossa comunidade. Então, a realidade não é só o que a gente toca, que está de concreto na nossa frente, mas também aquilo que a gente não compreende, mas que ultrapassa e perpassa a nossa vida. Fui convidada aí no dia 16 de dezembro para estar problematizando aí junto com o SASOP, com o seu grupo de professores e professoras do território Sertão de São Francisco, caminhos possíveis para uma educação antirracista. Eu quero dizer que sim, que é possível, que os caminhos eles existem, mas a gente precisa aprender a problematizar e colocar o racismo na dimensão correta. O racismo, durante toda a história da humanidade, foi o maior responsável pelas piores mazelas que a humanidade já viveu e já praticou. Nesse processo, a gente lembra que nesse momento o que o mundo presenciou com a morte de George Floyd, que simboliza toda a pressão, e todo o sufocamento do povo negro, no mundo. Então, o mundo também pôde ver e pôde se manifestar e pôde se movimentar e compreender, que o racismo não é um problema só da população negra. O racismo é um problema da sociedade. Perante a lei, nós somos iguais, está lá escrito, mas não somos tratados com igualdade. A lei poderia ser, a nossa Constituição, uma lei moderna, ela poderia ser um marcador, um divisor, mas a gente também compreende que para isso o racismo teria que estar na sua expressão visível, mas o racismo ele atua na subjetividade, na cabeça dos sujeitos, onde a lei não alcança. Então a lei não teve, a lei que coloca o racismo, que tipifica o racismo como um crime inafiançável, ela não alcança as práticas subjetivas do racismo. Nessa conversa a gente pauta, por exemplo, sobre um olhar da agroecologia para uma educação contextualizada. E aí, se nós pegarmos como referência, por exemplo, a região semiárida do Nordeste brasileiro, nós vamos entender que a agroecologia, quando ela fala em educação, ela vai priorizar justamente os recursos naturais desse lugar e de que maneira o espaço escolar, o ambiente escolar, a comunidade escolar pode então interagir com os recursos naturais, com o ambiente que circula a escola e também a própria experiência de vida dos educandos e educandas. E a gente traz também uma reflexão de Paulo Freire que fecha com chave de ouro aqui em algumas reflexões que a gente traz, que é o seguinte, abre aspas, ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem, de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. A formação, ela nos trouxe a oportunidade de melhorar e trazer significância ao nosso trabalho pedagógico. O que eu tenho a dizer é que esses momentos foram momentos maravilhosos. Eu tenho certeza que eu e todos que participaram só tenho a agradecer, principalmente a Renê, a Alda, que fizeram parte inicialmente desse processo, a Lurdinha, enfim, a Carmen, a Socorro. Olá, toda a equipe do SASOP, eu gostaria de agradecer a todos por esse momento formativo. Ele foi essencial no desenvolvimento e na trajetória docente de nós professores aqui da comunidade quilombola Vila Aparecida.
E eu acredito que esse trabalho ele foi importantíssimo, não somente por abrir os horizontes de nós docentes, mas como dar uma nova perspectiva educacional à comunidade. Eu só tenho a agradecer a todos os dirigentes que estiveram à frente, a minha diretora, a minha coordenadora, toda a equipe pedagógica do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, por nos fornecer esse momento engrandecedor. Hoje chegamos ao final de mais uma etapa. Muitas alegrias, conquistas, desafios e aprendizado. Passamos momentos maravilhosos. Só tenho a agradecer por tudo que aprendemos ao longo desse percurso. Em meio a essa pandemia, foram tempos muito difíceis, principalmente para os professores. E elas fizeram vários encontros com profissionais, com temática diferente, onde a gente sempre tinha um espaço aberto para levantar perguntas, esclarecer as nossas dúvidas. E isso foi muito importante para a gente. Participei do SASOP, foi muito bom, aprendi muitas coisas, né? Para mim foi um prazer participar, né, das formações do SASOP. A importância dessa formação foi muito gratificante, muito somativa. Ela veio para aprimorar o nosso conhecimento pedagógico. Com os encontros, cada encontro a gente aprendia uma coisa diferente, tinha a participação de todos. Antes dos encontros, a gente tinha o espaço para a gente dar a nossa opinião, a nossa sugestão. Então, assim, eu lembro de uma formação que foi muito importante, falava sobre a importância da representatividade. Então, eu acho isso ímpar. Foi muito bom durante esse tempo, né? Venho aqui para agradecer, né, a todos vocês, a todos os colegas que fizeram parte dessa formação remota 2020 e também, né, durante todo o tempo desse trajeto que nós tivemos de formação desde 2017. Foi um processo de muita valia, de muita contribuição, onde tudo que aprendemos nessas formações com certeza foram sim aplicadas em sala de aula, e é com esse trabalho que nós viemos a somar dentro do nosso cotidiano escolar, na nossa realidade de educação do campo.